da savana africana. Leão, elefante, leopardo, rinoceronte. Hoje o tema que eu escolhi para falar é de Vamos lá, então. Eu sou o Matheus, sou R2 de Medicina de Emergência. Meu nome é Renata, sou R1 de Emergência do Osvaldo e hoje eu vou falar sobre a abordagem inicial vítima do paciente vítima de queimadura. A gente sabe que tem a parte pré-hospitalar e intra-hospitalar. Pré-hospitalar, falar bem breve, a gente tem que lembrar que toda vez que a gente for ver o paciente, a gente tem que tirar toda a roupa, colocar a manta térmica e avaliar meio que as lesões, enfim. E lembrar que quando a gente for fazer a primeira avaliação, a gente sempre vai pensar que o paciente de queimadura, ele é um paciente de trauma. Então, é a mesma coisa, a gente vai ter na nossa cabeça isso, porque muitas vezes o paciente, ele vai estar também com algumas lesões traumáticas. E toda vez que a gente lembra de trauma, a gente vai lembrar do quê? ABCD. A gente vai falar sobre isso. Então, o A a gente vai lembrar da via aérea, então a gente sempre vai pensar que é uma via aérea difícil, até mesmo pelo risco dela de em torno de 4 a 6 horas formar um edema nessa região. Evitar múltiplas tentativas de IOT, então sempre ser mais assertivo possível, né, para que não traumatize e não piore mais esse edema. Observar que às vezes a gente pensa que sempre pensar no paciente que muitas vezes quando a gente vê lesão por inalação, não é obrigatoriamente uma intubação. A gente tem que avaliar se a via aérea ela está realmente com queimadura, aquelas coisas todas. E ver se o paciente ele tem uma via aérea patente. Aqui são algumas recomendações. O B a gente vai olhar a respiração e o manejo ventilatório. A gente sempre vai priorizar uma oximetria maior que 92%, sempre colocar uma ventilação mecânica protetora nesses pacientes e não fazer nem antibiótico profilaxia neles e sempre pensar o uso de corticoide. Então a gente tem que ponderar cada caso. Em alguns estudos falam que beta-2 agonista inalatório mais nebulização com heparina pode melhorar um pouco a respiração desses pacientes, a ventilação desses pacientes. No caso de pacientes com intoxicação por monóxido de carbono ou cianeto, a gente sempre tem que fazer a oximetria, monitorizar a co-oximetria desses pacientes, que a gente vai ver mais pela gasoarterial. O C, a gente vai ver a circulação, então a gente sempre vai priorizar hidratação nesses pacientes. Então, sempre pegar acessos calibrosos, monitorar uma pressão arterial e a gente vai observar esses pacientes em relação à diurese. Adulto, a gente já sabe, né, 0,5 e crianças 0,1 ml por hora. Então, queimaduras moderadas a graves, respiração volêmica. Sempre a gente vai pensar naquela regrinha dos 9, ou essa daqui é uma modificada que a gente vê pela idade, e vai fazer pela fórmula de Parkland ou fórmula de Brook. E em crianças a gente também pode fazer pela fórmula Parkland modificada. Na D, a gente vai priorizar, então, o controle da dor. Otimizar a analgesia desses pacientes, porque são pacientes que sentem muita dor. Então, sempre vamos buscar analgésico, AINES, opioides. E no E, a gente vai fazer uma avaliação tanto geral dele e como agora solicitar exames laboratoriais, solicitar raio-x, fazer um eletro, colher gaso, eletrólitos, coagulograma, principalmente tipagem sanguínea e ver o estado vacinal contra tétano desses pacientes. Referência? Muito obrigada.